Pessoal do primeiro ano, agora a gente vai gravar para vocês a 29ª aula de filosofia referente ao módulo 28 da apostila de vocês. Atenção, a 28ª aula foi uma revisão. A 29ª é sobre o módulo 28 da apostila de vocês, que fala sobre o livro O Príncipe, do Maquiavel, que a gente falou na aula 27. Ok? Gente, para falar de Maquiavel, lembra que na aula 27 eu contextualizei que ele era um político, que ele era um funcionário público, que foi preso, torturado, enfim, teve uma série de problemas aí com a família Médici, porque ele era de Florença, e a família Médici é que comandava a região de Florença, na Itália, que era a principal região comercial da Península Itálica, né, daquela bota do mapa. Ali, a Itália não estava unificada ainda, como a gente conhece hoje. Existiam vários reinos. Então, Florença seria o reino mais poderoso economicamente da Península Itálica, da bota do mapa. Para cair nas graças da família Médici novamente, o Nicolau Maquiavel ele escreveu um livro em homenagem a uma princesa Médici, da família Médici, e da prisão ele mandou para ela. Ela apresentou o livro para o pai dela, para o Henrique de Médicis, e ele acabou soltando o Maquiavel e trazendo ele para próximo dele, né? O rei trouxe o Henrique Médici, trouxe o Maquiavel para próximo para ser seu conselheiro político. Agora a gente vai entrar no conteúdo do Príncipe, né? O livro. Quando eu falo O Príncipe, eu me refiro à obra mais famosa de Nicolau Maquiavel, que é um livro chamado O Príncipe, tá? Onde ele dá... ele não se baseia, gente, em suposições. A grande diferença de toda a filosofia e de todo o aconselhamento que os monarcas tinham recebido até aquele momento é que esse livro, Maquiavel se baseia no passado, né? Nas experiências que já foram enfrentadas por grandes líderes e nas soluções que foram encontradas e nos desfechos dos embates que esses líderes tiveram que enfrentar. Portanto, o Nicolau Maquiavel importava muito mais a realidade, a verdade das coisas, a sociedade enquanto sociedade conflitante, né? Porque, segundo ele, na verdade, no livro ele chama de cidade, mas a gente vai falar de sociedade. Ou a gente até pode falar de cidade, mas a gente vai sempre imaginar sociedade. Segundo Maquiavel, as cidades, que são as sociedades, elas estão sempre em conflito, né? Daqueles que exercem o poder e daqueles que têm sobre si esse poder exercido, ou seja, os que comandam e os que são comandados. Eles sempre têm ideias antagônicas. Porém, esse poder do mandante, do príncipe, né, no caso, que o Maquiavel escreveu, ele emana dessa sociedade mesmo. Essa sociedade acaba por escolher um personagem, uma personalidade mais imponente, um personagem forte, né? uma personalidade forte que possa colocar ordem e lei nessa mesma sociedade. Ou seja, segundo Maquiavel, é uma obra bastante curiosa e é uma obra bastante estudada pela filosofia, tá? Hoje em dia, a linguagem já tornou pejorativo o uso do adjetivo maquiavélico, se referindo a Nicolau Maquiavel, como uma pessoa que não assim, um indivíduo maquiavélico seria um indivíduo que não cumpre com sua palavra, um indivíduo
traidor, um indivíduo tratante, né? Um indivíduo, como é que se diz, vigarista, né? Que fala uma coisa e faz outra, ou então se aproveita da bondade e da credulidade das pessoas para obter seus objetivos, né? A principal pecha, né? A principal qualidade negativa que se atribui ao maquiavelismo, ao ser maquiavélico, é ser... deixa eu ver um outro adjetivo para maquiavélico. Pessoal, eu dei uma parada no vídeo justamente para procurar um termo com o qual eu pudesse explicar para vocês as qualidades negativas que se atribuem ao adjetivo maquiavélico. Tá? Em outras palavras, o indivíduo maquiavélico ele é um indivíduo astuto e aproveitador, né? Oportunista. Ele estuda a situação e a necessidade, apresenta soluções, mesmo que essas soluções coloquem as pessoas umas contra as outras, para alcançar seus próprios objetivos. O político maquiavélico seria exatamente o político que governa usando a força necessária, gente. Por gentileza, não exagerem. O cara maquiavélico é um cara ruim, é um cara vigarista, é um cara traidor, astuto, ladrão, traidor, enfim. Na verdade, o governante ele tem uma tarefa para cumprir. Tarefa essa que foi atribuída a ele pela própria sociedade. Então, para que ele consiga executar essa tarefa de governar, manter a ordem e a lei na comunidade de forma virtuosa, ele, na ética dele, ele tem que ser um indivíduo ético, lógico, mas ele tem que estar ciente de que ele tem que usar a força necessária, usar as medidas necessárias, mesmo que essas sejam ruins pontualmente, para não lesar a sociedade inteira. Veja, na história, Maquiavel cita muito isso na história. Algumas decisões de reis e de governantes, tidos como cruéis, como terríveis, acabaram por sacrificar ou torturar, ou prender, enfim, a causar violência e opressão em pequenas porções da sociedade, da comunidade ou da cidade, como ele cita, para que a maioria tivesse bem-estar, paz e mantivesse o respeito à autoridade dele. Ou seja, aquela frase de que os fins justificam os meios, usada assim, sozinha, ela realmente causa uma má impressão, né? Ou seja, é tipo fundamentalista islâmico, né? Vou fazer qualquer coisa para converter os infiéis ao islamismo, né? A doutrina de Maomé. Sendo que Maomé, quando escreveu, ele pediu que... ele afirmou que a obrigação de cada muçulmano era multiplicar o islamismo. Então, soltar uma bomba num lugar onde está cheio de civis, um lugar cheio de gente inocente, para chamar atenção para o islamismo, eu acredito que seja um tanto quanto exagerado. Além de exagerado, é injusto, né? Assim, aos olhos de qualquer pessoa, porque ninguém vai simpatizar com o islamismo sendo
exercendo sua força fundamentalista, né? Bom, enfim, isso é um assunto um pouco mais complexo, uma discussão um pouco mais complexa que foge ao assunto do Maquiavel. A gente, na verdade, está falando a respeito de política, né? Nós estamos falando a respeito do exercício do poder político. A política, aí é uma situação, é uma citação da Marilena Chaui, que também está na apostila de vocês, mas um livro dela muito interessante. Eu não lembro o nome do livro, eu li esse livro na faculdade, mas não lembro agora para falar para vocês. E se alguém se interessar, é só mandar uma mensagem para mim, que eu vou procurar o livro da Marilena Chaui. É de 2002 esse livro. A racionalidade da política, ela não é assim, ela não respeita aquela lógica cristã da virtude de bondade, porque os homens todos os indivíduos são ambiciosos e são ruins por natureza, ambiciosos e oportunistas por natureza, é a natureza do ser humano. Então, a atividade política está ligada diretamente à condução de uma sociedade. O político ele tem que usar de astúcia e de inteligência maior do que a da população, segundo Maquiavel e segundo as análises sociológicas, tá, gente? Por gentileza, não acreditem que eu estou me posicionando de alguma forma politicamente. Mas, segundo a sociologia, os estudiosos da sociologia e as afirmações feitas por Maquiavel no livro O Príncipe, o político tem que se munir de ferramentas que nem sempre são as mais virtuosas, são louváveis, com o intuito de manter a ordem e o equilíbrio social. Porque se, né, assim, eu vou trazer para vocês um exemplo para vocês tentarem materializar. Se numa sociedade todos, 100% dos indivíduos, 100% dos cidadãos fossem virtuosos e não tivessem ganância, não tivessem nenhuma ambição de conquista, né? Aquilo que eu falei no comecinho da aula a respeito dos conflitos não era a respeito de governantes e governados, tá? Inclui-se, mas não era só a respeito deles. Quando eu digo os comandantes e os comandados podem ser senhores e servos, trazendo para a atualidade o patrão e os empregados, né? Aí depois Karl Marx se baseia nisso tudo para desenvolver aquela teoria filosófica marxista que a gente conhece muito bem a respeito das lutas de classe. Porém, a sociedade sempre foi, como é que se diz? Um conflito de interesses. Resumindo, sempre houve interesse de um pelo objeto que era do outro e vice-versa. Interesse do outro pelo objeto que era desse um. Objeto, ou terra, ou mulher, sei lá. Gente, sempre houve a cobiça, né? A cobiça é uma característica inerente ao ser humano. Então, como não existe uma virtude progressista, uma virtude de bem-estar geral em 100% da população, sempre vão haver conflitos. E, para isso, essa própria população, esse próprio povo, e nas palavras de Nicolau Maquiavel, essa cidade, elegeria um polo, né, um indivíduo ou uma instituição capaz de ordenar as relações e capaz de determinar leis a serem seguidas, procedimentos a serem seguidos, como a compra e a venda, e não a posse, como a solicitação
de algumas intervenções estatais, a solicitação de algumas intervenções superiores, porque a lei não pode ser feita pelo próprio indivíduo, a vingança e a punição tem que ser determinadas por uma entidade maior, e não pelo próprio indivíduo, certo? Então, para isso, seria instituído o poder. E, nas palavras de Nicolau Maquiavel, este governante, para ser um governante próspero e conseguir cumprir a sua missão, ele tem que ser, ao mesmo tempo, respeitado e temido. Né? Segundo as palavras do próprio Maquiavel, seria mais seguro que o governante fosse temido do que amado. Porque ele também argumenta que governantes muito amados, muito fáceis de lidar, muito flexíveis, muito compreensivos, acabam por permitir liberdades que vão causar o caos na sociedade, certo? Então, existe a necessidade do contrapeso, existe a necessidade do uso da força, existe a necessidade da imposição do poder via opressão, via coerção, para que esse governante ele seja temido também. Porque, veja, o próprio exemplo da apostila usa uma frase que o homem ele esquece mais fácil a morte do pai do que uma lesão financeira, do que uma apropriação indébita, ou seja, um roubo. E é nisso que muito se discute Maquiavel, pela crueza, pela verdade com que ele trata as coisas. Ah, mas isso é terrível, a gente não pode nem mencionar. Mas é bem isso aí mesmo, tá? É bem isso aí mesmo. Pouquíssimas pessoas são desapegadas o suficiente do material e que visam o bem comum. A grande maioria é egoísta e ambiciosa, gananciosa. A gente tem que concordar com isso, gente. A maioria das pessoas nas sociedades, tanto as sociedades antigas como as modernas, visam o seu bem-estar. Não importa o bem-estar da coletividade. A gente vê isso pelo trânsito. É uma briga no trânsito. Todo mundo querendo se dar bem. Ninguém está pensando na paz no trânsito. Um pedestre, hoje em dia, para atravessar uma faixa de pedestre, ele precisa fazer uma oração. Mentalmente, ele pede, pelo amor de Deus, para os carros pararem, sendo que a lei obriga os carros, os condutores, a pararem seus veículos para o pedestre atravessar. Pela lei, o pedestre tem sempre preferência. Você vai no mercado, você entra num ônibus, por exemplo, lotado, ou no metrô, no final da tarde, você repara em idosos de pé, mulheres grávidas de pé e pessoas jovens, saudáveis, sentadas nos lugares desses idosos, dessas gestantes. Apesar da lei obrigar esses assentos a estarem sempre disponíveis para um idoso, não se respeita. Os jovens sentam lá. E usam do cinismo, tá? Isso é uma situação que eu já presenciei. Um rapaz com um foninho de ouvido, fingindo que estava dormindo, para não ver uma senhorinha de pé do lado dele. Mas ele não estava dormindo. Ele estava de olhos abertos, curtindo a música até a hora que a senhorinha entrou no vagão do metrô. Bom, enfim, tem N situações de falta de respeito coletivo. A gente vai atribuir isso a sociedade banaliza o mal, como eu já falei em outras aulas, a respeito de outras disciplinas, a respeito de outros autores. Não se trata bem de uma banalização do mal. Se trata mais de uma conformação antropológica, né? Se trata mais de uma característica atávica, né? Assim, uma característica do próprio ser humano, né? A planta é verde, o homem é egoísta.
Simples assim, fazendo uma analogia, né? O céu é azul, o homem é egoísta. O sol é quente, o homem é egoísta. Coisas lógicas, né? Coisas facilmente dedutíveis. Então, gente, quando a gente fala da obra O Príncipe de Maquiavel, eu peço que vocês não saiam do senso comum, como eu peço sempre, e procurem se inteirar melhor sobre as características da obra, as características de Nicolau Maquiavel, o contexto histórico a que ele pertenceu, o contexto político da transição entre o século XV e o século XVI, que foi a época em que ele viveu. E não se apeguem a expressões, jargões populares, conhecimento popular do senso comum. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a obra O Príncipe de Maquiavel contém certas instruções demonstradas logicamente por ele durante o enredo da obra, baseado em exemplos palpáveis em sociedades que existiram realmente, não em sociedades fictícias, não em governantes que nunca existiram, um exemplo abstrato. Do mesmo jeito que ele demonstra que algumas medidas tiveram a necessidade de ser tomadas, apesar de terem causado opressão e constrangimento, ele afirma que todo governante deve agir de uma forma correta, para não ficar desacreditado, para não ficar, nos termos de hoje em dia, para não ficar sem moral, para não ficar... também vou falar através de um aforismo, né? Se o governante faz, se o presidente faz, eu posso fazer também. Você entendeu? O exemplo é tudo. E o Maquiavel preza muito esse exemplo. Ele só adverte que alguns meandros políticos têm que ser resolvidos com a força necessária. Necessária. Certo? Necessária. Não excessivamente, nem minimamente. Né? Nem na base da conversa, porque não é tudo que se resolve na base da conversa, nós sabemos muito bem disso. Tá ok? Gente, pela atenção de vocês até esse momento, eu agradeço muito. Recomendo esse módulo 28, que é curto, porém é um módulo muito esclarecedor. E, como sempre, desejo a todos vocês que saiam do senso comum. Não acreditem e não pensem de acordo com a sabedoria popular. Certo? Tratem de se instruir. Passem a conhecer as teorias com um senso crítico próprio de quem estuda. Ok? Bons estudos a todos, então.